Olá, amigos. Encontro-me aqui na igreja do Mosteiro de Alcobaça, na zona oeste de Portugal, onde estão sepultados Dom Pedro I e a Dona Inês de Castro, que se fala na história mais linda de amor que existiu em Portugal. Então, aqui estou em frente ao túmulo do Dom Pedro I. Os túmulos estão em frente um ao outro. Dom Pedro I e Dona Inês de Castro estão sepultados nesta igreja do Mosteiro de Alcobaça. O Dom Pedro I viveu entre 1320 e 1367 e teve o cognome do Cruel e também do Justo. E a Dona Inês de Castro viveu entre 1320 e 1355. Eles encontram-se nesta parte da igreja do Mosteiro de Alcobaça, um em frente ao outro. Os túmulos pertencem a uma das maiores esculturas tumulares da Idade Média. Quando subiu ao trono, Dom Pedro I tinha dado ordem de construção destes túmulos, portanto, estes túmulos foram mandados fazer por ele e pediu que lá fosse enterrado o seu grande amor, Dona Inês, que tinha sido cruelmente sentenciada à morte pelo pai de Dom Pedro I, o Dom Afonso IV, que viveu entre 1291 e 1357. Este pretendia também ser ele próprio ali enterrado após a sua morte. As cenas pouco elucidativas representadas nos túmulos ilustram cenas da história de Portugal, são de origem bíblica ou recorrem simplesmente a fábulas. Por um lado, esta iconografia é bastante extensa, sendo por um lado muito discutível. Ora, a criação dos túmulos, como vocês estão a ver, um aqui em frente ao outro, e Dona Inês de Castro de um lado e Dom Pedro I em frente, são lindos os túmulos. Portanto, o Dom Pedro I tinha casado em segundas núpcias com a Dona Constância Manuela. Ela viveu entre 1318 e 1345. Era uma princesa castelhana. Devido às várias guerras entre Portugal e Castela, Dona Constância só chegou a Portugal em 1339. No seu séquio, ela trazia a camareira Inês de Castro, que provinha de uma antiga e poderosa família nobre galega, e Dom Pedro I apaixonou-se logo por ela. Em 1345, a Dona Constância morreu, 14 dias após o parto do seu filho sobrevivente, que foi o Dom Fernando I. Dom Pedro I passou a viver publicamente com a Dona Inês. E desta relação nasceram 3 filhos. Ora, o pai de Dom Pedro I, o Dom Afonso IV, não aceitou de modo algum esta relação, combatendo-a ferozmente, e como não aceitava esta relação, condenou a Dona Inês de Castro à morte por traição. Ela foi condenada à morte por traição. Após se vir ao poder, o Dom Pedro I vingou a morte da sua amada. Portanto, há muitas séries na televisão e livros sobre esta história de amor entre eles os dois. Portanto, ele vingou a morte dela, e há quem diga que eles se casaram em segredo, mas não é seguro. E então ele decretou que se honrasse Dona Inês como Rainha de Portugal. Quando em 1361 os sarcófagos estavam prontos, Dom Pedro I mandou colocá-la na parte sul do transepto da igreja de Alcobaça, aqui está, o que eu estou a filmar para vocês, e trasladar os restos mortais de Dona Inês de Coimbra para Alcobaça, porque ela estava sepultada em Coimbra. Veio para Alcobaça, como ele tinha pedido, sob o olhar da maior parte da nobreza e da população. No seu testamento, Dom Pedro I determinou ser enterrado no outro sarcófago de forma a que, quando o casal ressuscitasse, no dia do juízo final, se olhassem nos olhos. De acordo com as fontes, só existiria o pedido de ser lida diariamente uma missa junto aos seus túmulos. Portanto, por esta mesma razão, eles estão em frente um ao outro, à espera do juízo final, e quando vier o juízo final e que eles sejam ressuscitados, porque era a crença
da Igreja Católica, eles vão se poder olhar nos olhos um do outro. Portanto, estes dois túmulos aqui nesta igreja de Alcobaça é a mais linda história de amor de Portugal, e eu hoje quis filmar isto para vocês. Então, fica aqui a igreja de Alcobaça e os túmulos de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro, sepultados um em frente ao outro, nesta linda igreja arquitetónica do Mosteiro de Alcobaça. Um beijo para todos, até amanhã, bye bye. Beijinhos, até amanhã, bye.